Desde que o homem aprendeu a olhar para o horizonte, ele se pergunta o que existe além. Debaixo do silêncio dos oceanos, escondem-se segredos que desafiam a razão. E entre todos os mistérios do passado, nenhum ecoou tão forte quanto o nome Atlântida. Platão a descreveu como uma civilização poderosa, rica e avançada. Um império que desapareceu em um só dia e uma noite terrível. Mas teria sido apenas uma alegoria filosófica? Ou existiu de fato uma civilização perdida, engolida pelas águas, cujos vestígios ainda dormem sob o mar? Hoje, no Mistérios da Ciência, mergulharemos fundo para entender o que realmente se esconde por trás do mito da Atlântida, o reino perdido de Platão. Tudo começa por volta de 360 a.C., nos diálogos Timeu e Crítias, escritos por Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Neles, o sábio descreve uma história contada por Solon, um legislador ateniense que, ao visitar o Egito, ouviu dos sacerdotes de Sais um relato ancestral. Havia uma grande potência que partiu de uma ilha além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Essa ilha se chamava Atlântida. Segundo Platão, os atlantes eram uma civilização magnífica, poderosa em exércitos, rica em recursos e avançada em arquitetura e conhecimento. Tinham templos de ouro, canais navegáveis, palácios gigantescos e uma sociedade organizada sob as leis do deus Poseidon, o senhor dos mares. Mas o poder os corrompeu. A arrogância substituiu a sabedoria. E conforme Platão escreveu, os deuses decidiram puni-los, submergindo toda a ilha em um só dia e uma noite. O relato era detalhado demais para parecer apenas alegoria. Platão descrevia medidas, proporções e até a estrutura circular da capital, anéis concêntricos de terra e água, um conceito arquitetônico surpreendente para a época. Muitos acreditam que ele usou a história como uma metáfora sobre a decadência moral da humanidade, mas outros, filósofos, historiadores e até cientistas modernos, enxergam ali um eco distante de um evento real. O fascínio por Atlântida não começou com Platão, mas foi ele quem plantou a semente de um enigma que atravessaria milênios. Durante séculos, estudiosos tentaram entender de onde Platão tirou essa história. Ele a teria inventado ou realmente ouvido de Solon, como afirmava? Alguns indícios apontam para antigas tradições egípcias sobre uma grande inundação que devastou o mundo antigo. Uma lembrança de catástrofes passadas, talvez ligadas ao fim da última era glacial. Outros acreditam que a lenda tenha se inspirado em eventos reais do mar Egeu, como a destruição da ilha de Thera, atual Santorini, cerca de 1600 a.C., quando uma erupção vulcânica colossal arrasou a civilização minoica, espalhando tsunamis e cinzas por centenas de quilômetros. O impacto foi tão devastador que muitos estudiosos veem ali a origem mais plausível do mito. Platão, vivendo séculos depois, poderia ter herdado essa memória coletiva transformada em narrativa filosófica. Contudo, a descrição de Atlântida, uma ilha além das colunas de Hércules, aponta para o Oceano Atlântico, não o Mediterrâneo. E é aí que o mistério se expande. Segundo os diálogos de Platão, Atlântida possuía uma tecnologia e organização social incomuns para o período. Ele descreve sistemas de irrigação complexos, grandes canais que ligavam portos internos ao mar, e uma economia próspera baseada em metais preciosos e agricultura. Os templos eram cobertos de prata e ouro, e as estátuas dos deuses reluziam sob o sol. Mais impressionante, Platão dizia que os atlantes dominavam a engenharia, a astronomia e as artes navais. Conhecimentos que, à época, pareciam pertencer a um futuro distante. Essa visão levou muitos a crer que Atlântida seria a herdeira de uma civilização anterior ao Egito e à Suméria, talvez o primeiro império da Terra.
Em 1882, o congressista americano Ignatius Donnelly publicou Atlantis, The Antediluvian World, defendendo que todas as grandes civilizações antigas, egípcia, maia, inca, babilônica, teriam raízes atlantes. Para Donnelly, Atlântida era o berço perdido da humanidade, destruído por um cataclismo global. Seus sobreviventes, espalhados pelo mundo, teriam fundado as culturas que conhecemos hoje. A hipótese parecia romântica demais para a ciência, mas inspirou gerações de exploradores, geólogos e arqueólogos a procurarem provas físicas do continente submerso. Nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia submarina, a busca por Atlântida ganhou novos contornos. Expedições oceanográficas mapearam o fundo do Atlântico, descobrindo estruturas geológicas colossais. Em algumas regiões, como ao largo das ilhas dos Açores, sensores revelaram platôs e formações que lembram antigas cidades submersas. Seriam naturais? Ou vestígios de uma civilização afundada? Em 2009, uma imagem do Google Ocean mostrando linhas retangulares no Atlântico causou alvoroço. Alguns acreditaram ter encontrado as ruas de Atlântida, mas os cientistas explicaram. Eram marcas deixadas por sonares de mapeamento. Ainda assim, algumas áreas permanecem enigmáticas. No mar de Bimini, nas Bahamas, mergulhadores descobriram blocos de pedra alinhados em formação retilínea, a chamada Estrada de Bimini. Pesquisadores divergem. Seria uma formação natural ou parte de uma antiga estrutura humana submersa há milênios? O famoso profeta Edgar Cayce previu décadas antes que Atlântida seria redescoberta precisamente naquela região. Coincidência ou profecia autocumprida? Ninguém sabe, mas o mistério cresce a cada mergulho. A ciência tenta explicar de forma racional o que Platão narrou. Muitos geólogos acreditam que a história de Atlântida seja uma lembrança de catástrofes reais ocorridas no final da última era glacial, cerca de 12 mil anos atrás. Curiosamente, a mesma data mencionada por Platão. Nesse período, o derretimento das geleiras provocou um aumento brusco do nível dos mares, submergindo vastas regiões costeiras. Civilizações costeiras primitivas teriam desaparecido e suas memórias virado lendas transmitidas oralmente. Estudos recentes também mostram que grandes terremotos e tsunamis ocorreram em várias partes do mundo antigo. Um desses eventos, registrado no Atlântico Norte, teria gerado ondas de até 100 metros de altura. Se existia uma ilha entre a Europa e a América, ela poderia realmente ter sido engolida. Por outro lado, há hipóteses ainda mais ousadas. Alguns pesquisadores sugerem que Atlântida poderia estar no deserto do Saara, na chamada Estrutura de Richat, também conhecida como Olho do Saara. Uma formação circular visível do espaço, com diâmetro e formas semelhantes às descritas por Platão. A região apresenta sinais de antigos fluxos de água e erosões compatíveis com uma antiga planície costeira. Seria possível que o reino submerso tivesse sido, na verdade, um reino soterrado? Outros apontam para a Antártida, um continente hoje coberto de gelo, mas que, segundo estudos geológicos, já foi verde e habitável há milhares de anos. Se um deslocamento de polos ocorreu, como sugerem algumas teorias, parte dessa terra poderia ter afundado, levando consigo uma civilização inteira. Curiosamente, lendas semelhantes à de Atlântida aparecem em praticamente todas as culturas antigas. Na Mesopotâmia, fala-se do dilúvio de Utnapishtim, precursor do relato bíblico de Noé. No Egito, havia registros de terras perdidas submersas pelos deuses. Na América Central, os maias e astecas falavam de civilizações destruídas por grandes águas. Na Índia, textos védicos mencionam a cidade perdida de Dwarka, submersa no Mar da Arábia e redescoberta por arqueólogos em 2001. Coincidência? Ou lembranças fragmentadas de um mesmo evento global?
A convergência dessas histórias alimenta a hipótese de que um grande cataclismo planetário realmente ocorreu, e Atlântida seria apenas a mais famosa de suas vítimas. O mito de Atlântida influenciou não só exploradores, mas também cientistas, escritores e cineastas. Autores como Jules Verne, H.P. Lovecraft e Arthur Conan Doyle criaram versões fantásticas da cidade submersa. Na cultura moderna, Atlântida virou sinônimo de conhecimento perdido, o símbolo de uma era dourada destruída pela arrogância humana. Na ciência, contudo, a busca continua com ferramentas cada vez mais sofisticadas. Mapas batimétricos, análises de sedimentos e satélites estão revelando estruturas submersas em lugares impensáveis. Em 2021, pesquisadores espanhóis divulgaram dados de sonar que indicam formações retangulares no Golfo de Cádiz, a poucos quilômetros das colunas de Hércules. A semelhança com o relato platônico é surpreendente. Seria ali o verdadeiro local de Atlântida? Ainda não há provas conclusivas, apenas silêncios e sombras nas profundezas. Mas a cada descoberta cresce a sensação de que as histórias antigas talvez não fossem apenas mitos, mas memórias distorcidas de uma civilização real. Por trás do fascínio arqueológico está o verdadeiro propósito de Platão. Em Timeu e Crítias, o filósofo usava Atlântida como um espelho da humanidade. A mensagem era clara: toda sociedade que abandona a virtude em nome do poder está condenada a ruir. Atlântida representava a corrupção, a arrogância e o esquecimento da harmonia divina. E a destruição em um só dia e uma noite simbolizava a rapidez com que a natureza ou os deuses podem restabelecer o equilíbrio. Assim, mesmo que a ilha nunca tenha existido fisicamente, a sua lição é mais real do que nunca. Vivemos em um tempo de abundância e tecnologia, mas também de orgulho e desequilíbrio. Platão nos lembrava de que a queda não vem apenas do mar, mas do interior da alma humana. Em 2018, uma equipe de geólogos do Instituto Oceanográfico de Southampton identificou vestígios de antigas plataformas continentais submersas entre a Europa e a América. Essas formações sugerem que grandes porções de terra ficaram acima do mar até cerca de 11 mil anos atrás. Os dados coincidem com o período descrito por Platão, e embora ainda não haja ruínas ou artefatos que comprovem uma civilização, a coincidência temporal intriga até os mais céticos. Seja mito, lembrança ou história real, Atlântida continua sendo um espelho submerso do que somos e do que poderíamos perder. Cada geração reencontra o mito à sua maneira, ora com fé, ora com ciência, mas sempre com o mesmo brilho no olhar. A esperança de que, sob as águas, a verdade ainda respira. Talvez Atlântida nunca seja encontrada, talvez ela nunca tenha existido, mas o que realmente importa é o que ela representa. A busca incansável pelo conhecimento e o aviso eterno contra o orgulho humano. Sob o peso dos oceanos, entre montanhas de coral e areia, dorme a lembrança de um povo que ousou desafiar os deuses, ou talvez apenas os limites da própria ambição. O mistério permanece como um chamado distante que ecoa nas marés. Será que um dia as águas devolverão o segredo do reino perdido de Platão? Enquanto isso, continuamos a olhar para o azul profundo, certos de uma coisa: os oceanos ainda guardam histórias que a ciência sequer começou a decifrar. E é por isso que os mistérios da ciência nunca terminam. Se você acredita que a verdade pode estar escondida sob as ondas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui cada vídeo é uma viagem entre o mito e a ciência, em busca dos segredos que o tempo tentou apagar.